bora falar de uma entrevista muito interessante com o diretor de agronegócio do Santander, em que ele afirma que a crise do agronegócio atual é totalmente diferente das anteriores e que ela poderia impactar diretamente os investidores. Será que entraria na carteira Santander e sairia Banco do Brasil? E quem se beneficia nessa nova crise? Vamos falar sobre tudo isso e como poderia impactar a sua carteira. Olá pessoal, meu nome é Rafael, falo do canal Ponte Investimentos sem enrolação, bora lá? Então, antes de mais nada, para entender qual que é a visão de Carlos Aguiar, que é o diretor de agronegócio do Santander, ele afirma que o fim dos dias de ouro do agronegócio é atual e a crise é diferente de todas as outras. Então, abre aspas, a alavancagem do agro está muito alta e todo mundo que fez investimento nos dias de ouro entre 2020 e 2022 está tendo que pagar hoje. Então, nesse cenário, o Santander pisou no freio e o banco começou a atuar de uma forma mais pesada no setor há uma década e trabalha principalmente com médio e grandes produtores. E nesse período, a carteira de crédito do Santander cresceu 30% anualmente no agronegócio, até chegar a 50 bilhões. Porém, percebam que não é uma fatia muito grande, porque isso representa apenas de 5 a 7% da carteira de crédito do Santander. E o diretor ainda afirma que eles estão mais cautelosos e seletivos, e a carteira não cresceu em 2024 e também não deve crescer em 2025. E realmente esse é um fato verdadeiro, visto que hoje a carteira de crédito total do Santander representa 675 bilhões, e se nós formos pegar cerca de 50 bilhões do agronegócio, representaria menos de 10%. E no gráfico ao lado a gente consegue ter a carteira ampliada de pessoa física, em que rural representa apenas cerca de 4%. E de pessoa jurídica, o setor rural representa até menos de 4%. Então, pegando no consolidado, o percentual da carteira de crédito do Santander realmente é muito baixo na exposição do setor de agronegócio. E a gente consegue ver, principalmente na inadimplência, que o Santander não foi tão impactado assim como outros bancos, assim como aconteceu, por exemplo, com o Banco do Brasil. Então, no segundo TRI de 2024, a inadimplência do Santander encontrava-se em 3,7% e mesmo após a implementação da Resolução 4966, que fez com que os bancos adiantassem a inadimplência, tendo que colocar a inadimplência na contabilidade antes mesmo do calote ser dado, a inadimplência do Santander subiu de 3,7% para apenas 3,9% no segundo trimestre de 2025. Isso porque essa é a inadimplência total consolidada, porque se a gente for ver apenas a inadimplência acima de 90 dias, o Santander conseguiu diminuir o consolidado total de 3,2% para 3,1%. Então, realmente, o Santander fez um ótimo trabalho nesse quesito e o agronegócio não impactou tanto a sua carteira. E eu já falei isso em vídeos anteriores, mas o Santander tem tido uma cautela muito grande para quem ele vai emprestar com a sua carteira de crédito, porque em meados de 2022, na crise sanitária, o Santander sofreu muito, a sua carteira teve uma inadimplência muito alta e isso custou caro para o banco, visto que o ROI saiu da faixa de 20% que o Santander conseguia obter entre 2018 até 2022 e caiu para cerca de 8%, que seria o mesmo que aconteceu com o Banco do Brasil. E percebam que o Santander demorou cerca de 3 anos para retornar com o ROI em torno de 17%, e eles acreditam que para 2027 o ROI conseguiria retornar para mais de 20%. Então, ou seja, dentro das perspectivas, o Santander demoraria 5 anos para poder retornar ao ROI de 20%. Será que isso também poderia ocorrer com o Banco do Brasil? E você teria estômago para aguentar 5 anos com as cotações lateralizadas do BB antes de vender? Então, muita cautela, porque o que acontece com o Banco do Brasil hoje já aconteceu com diversos outros bancos e normalmente esses bancos se recuperam no futuro. E nesse gráfico fica até um pouco mais fácil da gente enxergar como que o impacto do agronegócio vem impactando a carteira de crédito do Banco do Brasil. Em 2019, a perda de inadimplência encontrava-se em cerca de 2,4% da carteira total,
e atualmente encontra-se em 4,2%. Então o nível de capital que teve que ficar alocado na inadimplência subiu de 14,9 bilhões para atualmente, em apenas 6 meses de 2025, para 26,1 bilhões. E o guidance para 2025 seria entre 53 e 56 bilhões. Então a inadimplência em apenas 6 anos subiu mais do que 3 vezes. E isso ficaria em torno de 5% da carteira de crédito total. E o próprio banco explica que realmente a maior parte da inadimplência veio do agronegócio, visto que em apenas um ano, no primeiro trimestre de 2025, a perda esperada do agronegócio era de cerca de 2 bilhões e representava 22% da perda esperada total. Para o segundo semestre de 2025, que saltou para 7,9 bilhões e 47% da perda esperada total. Outro ponto é que não foi apenas o agro que foi impactado de forma muito negativa na carteira de crédito do BB, mas também pessoas jurídicas, que saíram de 2,6 bilhões para 4,3 bilhões. E não esperem que o terceiro trimestre de 2025 do Banco do Brasil vá ocorrer uma melhora, porque o próprio banco já destaca que entre o segundo e o terceiro trimestre de 2025 encontram-se 73,7% dos vencimentos dos contratos. Então os lucros devem continuar baixos e a inadimplência alta ainda para o segundo trimestre, o que poderia ter uma leve melhora no quarto trimestre e para 2026. Outro ponto é que 57% dos vencimentos são de culturas de soja e milho, e eu quero mostrar nos próximos gráficos que essas commodities têm sofrido muito nas cotações. E continuando a entrevista com o diretor do Santander, ele afirma que o auge da crise recente do agro tem origem na pandemia, com a quebra de cadeias produtivas e pela guerra na Ucrânia. Então a desvalorização cambial e a Selic baixa encorajaram os investimentos e a margem EBITDA chegou a ficar em 45% do produtor rural e o histórico ficava em torno de 15%. Então o produtor rural acreditou que esse seria um novo patamar de manter uma margem EBITDA mais elevada e uma Selic mais baixa. Então ele foi mais encorajado a pegar empréstimos para poder fazer novos investimentos. E o diretor ainda destaca, abre aspas, todos os bancos passaram a ter uma área de agro e todo mundo passou a fazer fiagros. Agora estamos com uma Selic de 15% e esse troço não se paga. Mais uma conclusão que a gente pode tirar da fala do diretor do Santander é que provavelmente ele é aqui de Minas Gerais, porque eu acredito que não tem outros estados que falam troço, só a gente aqui mesmo. Conta aqui nos comentários, no seu estado também se fala troço ou é só por aqui? E realmente a fala do diretor do Santander vai ao encontro dos números apresentados pela SLC Agrícola. Percebam que em 2020 a margem EBITDA era de cerca de 31%, em 2022 subiu para cerca de 42% e em 2024 desceu novamente para a faixa de 29%. E no primeiro semestre de 2025 a SLC já fez um bom trabalho e conseguiu subir suas margens para 36%. Porém, o que o diretor do Santander falou realmente aconteceu, que as margens subiram cerca de 40%. Então, nesse período, o pessoal realmente ficou muito animado e acabou fazendo altos investimentos. E agora, num período de baixa das commodities e que os empréstimos têm ficado mais caros, os produtores têm sofrido um pouco mais. E o próprio Banco do Brasil destaca nos seus slides algo que corrobora com o que o diretor do Santander falou, é que a Selic em 2% em meados de dezembro de 2025 e o preço da soja em torno de R$ 153, a inadimplência com mais de 90 dias ficava em apenas 1%. E nessa época, a carteira de crédito do agronegócio do Banco do Brasil ficava em torno de 191 bilhões. Porém, atualmente a Selic subiu para cerca de 15%, o preço da soja despencou olhando de 2022 para 2025, então a inadimplência cresceu em mais de 3 vezes, atualmente em cerca de 3,5%. Então, como a carteira de crédito do Santander não tinha uma fatia muito grande no agronegócio e o Banco do Brasil em 2025 detém uma fatia de crédito de cerca de 50% do agronegócio, isso acaba impactando um pouco mais o Banco do Brasil. Porém, conforme eu havia falado,
Crises vêm e vão, cada crise ensina um pouco a algumas empresas, assim como a crise da pandemia ensinou ao Santander, a crise atual do agronegócio também tem ensinado o Banco do Brasil, e no Investor Day que ocorreu algumas semanas atrás, todos os executivos falaram que agora eles estão sendo mais criteriosos para poder fazer novos empréstimos. Então, todas as crises têm ensinamentos, principalmente para essas grandes empresas. Então, com certeza, o Banco do Brasil vai ter um pouco mais de critério e vai conseguir melhorar a sua qualidade de crédito. Outro fato que realmente corrobora com as falas do diretor é que desde 2016 o preço da soja, do milho e do algodão ficaram praticamente estagnados até meados de 2020. E em 2022, em apenas cerca de um ano e meio, a soja subiu 100%, o milho subiu 200% e o algodão subiu cerca de 200%. E após a pandemia, os preços todos praticamente retornaram aos mesmos patamares anteriores. Então, quem se animou muito nesses picos achou que o preço seria o mesmo para sempre, que suas margens e seus lucros estariam sempre altos, realmente atualmente acaba pagando um preço maior. E o diretor afirma que quem mais sofre no cenário atual é o arrendatário, porque no cenário de booms para as margens, muita gente arrendou terra por preços que não fazem mais sentido com os preços atuais. Então ele enxerga um cenário atual de muitos produtores vendendo terras, o que comprime os valores das propriedades no mercado, e arrendatários que não conseguem crédito para os seus financiamentos. Então o que ele está querendo dizer é que é muita gente querendo vender terra e pouca gente querendo comprar. Então, consequentemente, o preço das terras acaba diminuindo. Outro ponto que ele destaca é a indústria de recuperações judiciais, e que ele argumenta que está sendo vendido uma simplificação de um problema, um panorama que acaba machucando os bancos, fornecedores e piora o acesso ao crédito. Então, abre aspas, é como se eu apertasse um botão e eu estou protegido dos meus credores. Se vende um milagre. Vejo gente com uma dívida de 5 milhões que só precisa de um fôlego e pede recuperação judicial. Estruturalmente, ele nem sabe o que está fazendo. Então, realmente, algumas empresas poderiam se beneficiar do cenário atual, assim como ocorre com a SLC Agrícola, em que ela faz compras estratégicas de terras, principalmente em cenários como o atual, em que os preços estão comprimidos. E percebam que desde meados de 2015, a SLC vem migrando para esse modelo de asset light, ou seja, ela tem comprado menos terras e arrendado mais terras. Então, os arrendamentos saíram de 100 mil hectares para atualmente em cerca de 350 mil hectares. Porém, pontualmente, a SLC faz a aquisição de algumas terras, assim como ocorreu em meados de 2024 para 2025, em que eu já fiz vídeo aqui no canal, que a SLC concluiu a aquisição de 39 mil hectares físicos de terra em São Desidério, na Bahia, 7.800 hectares físicos de terra em Unai, Minas Gerais. Também fez a aquisição da Cierentes Agro Brasil por 135 milhões de dólares, com pagamento em 3 parcelas em 2025, 2026 e 2027. E dentro dessa aquisição, 135 mil hectares de terra plantada, ou seja, 100% da área arrendada. E no segundo semestre de 2025, esses investimentos já devem ter um impacto nos resultados da SLC, porque o início da operação foi no dia 1º de 2025. Então, nos próximos resultados, a gente já deve ter um impacto positivo para a SLC Agrícola. Outro ponto que eu já tenho destacado em alguns vídeos anteriores é que tem que ter uma cautela ao estudar esse tipo de ação, porque se você vai no site do Investidor 10 e pega o preço sobre valor patrimonial da ação, hoje encontra-se em torno de 1,35, então você poderia achar que a ação está cara. Porém, existem diversas questões que você tem que levar em conta, porque nesse tipo de ação não é todo ano que eles fazem a reavaliação de terras, algumas terras encontram-se defasadas. Então, nesse tipo de ação, o melhor indicador a se olhar é o NIV, que é o valor patrimonial líquido. Então, para você calcular o NIV, é o valor total dos ativos menos o valor total dos passivos dividido pelo número de cotas em circulação. Então, seria como se fosse o preço sobre valor patrimonial de uma forma mais atualizada.
E o NIV da SLC Agrícola saiu em 2020 de cerca de R$ 11,00 por ação para atualmente de cerca de R$ 31,9 por ação. E atualmente a cotação da SLC Agrícola encontra-se em 15,80. Então, olhando por esse indicador, haveria um potencial de alta de 100%. E olhando pelo indicador de preço sobre valor patrimonial utilizando o NIV, seria como se nós tivéssemos em torno de 0,49, o que seria uma das melhores faixas de compra para essa ação dos últimos anos. Mas me conta aqui, pessoal, você ainda está acreditando nos bancos para os próximos anos? Ou você acredita que algum outro setor pode se destacar, assim como a SLC Agrícola? Eu quero que você me conta aqui nos comentários, que me ajuda muito nos vídeos. No mais, deixo um ótimo dia para vocês e um abraço.